Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Flu Extremo Norte. E bem galera, eu vou fazer aqui um giro de notícias rapidinho, porque temos novidades nas negociações ou nas não negociações com os jogadores Roger Guedes e William Bigode. E essa reportagem foi publicada pelo Globoesporte.com na tarde desta terça-feira e eu vou ler aqui junto com vocês. Bom galera, o título da matéria é o seguinte: valores assustam, o Fluminense sequer abre negociação por Roger Guedes e mantém foco em William Bigode. O interesse do Fluminense em Roger Guedes, revelado pelo presidente Mário Bittencourt na live de ontem, que foi o assunto do vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card para vocês irem lá conferir. E aqui diz: o Globoesporte.com, GE, apurou que o jogador recebe em torno de 5 milhões e meio de euros, que dá aproximadamente, na cotação atual, 36,8 milhões de reais livres por ano no Shandong da China, o que daria uma bagatela de 3 milhões de reais por mês, que é basicamente quase uma folha salarial do Fluminense, que o Fluminense tem em torno de... A folha salarial do Fluminense gira em torno de 3,8 milhões de reais, então só o salário que ele recebe em um mês lá no Shandong dá em torno de quase uma folha salarial. E aqui, em contato com o Globoesporte.com, Mário confirmou que negou os valores apurados pela reportagem, mas admitiu que o atacante está fora da realidade financeira do clube e disse que sequer abriu uma negociação. O presidente afirmou ainda que, ao fazer contato com o empresário do jogador Paulo Pitombeira, foi informado que a renovação de contrato na China está bem encaminhada, ou seja, o que tudo indica, o jogador deverá renovar a com o Shandong da China, né? Porque, obviamente, os caras pagam muito mais do que qualquer clube brasileiro poderia pagar para o Roger Guedes. E aqui a fala do presidente Fluminense, abre aspas: o empresário do atleta nos informou hoje que ele deve renovar na China, razão pela qual sequer abrimos qualquer negociação. Além disso, os valores de salário que nos foram informados seriam incompatíveis com as condições financeiras do Fluminense no momento. Nossa política de austeridade segue e não sairemos das diretrizes que criamos. Bom, vamos lá. Se a gente for colocar na balança aí Ganso, os salários, né, de Ganso, Wellington, Hudson e Yuri, só fazendo essa soma aí, soma básica, eu acho que dá praticamente 1 milhão de reais. Ou seja, o Fluminense gasta muito mal o seu dinheiro. Isso aqui é extremamente revoltante quando o cara diz que um jogador desse está fora da realidade financeira do Fluminense, tendo em vista que gasta um valor absurdo com jogadores que praticamente não são utilizados e são muito contestados pela torcida tricolor. Aí ele fala aqui também sobre o Sacha, que basicamente o Atlético não quer liberar o Sacha, então não tem interesse em liberar o Sacha, então essa negociação com o Eduardo Sacha praticamente não deverá acontecer. Agora os esforços se voltam para o William Bigode, ou seja, para mim o Fluminense ele tem quase a obrigação de trazer o William Bigode. E aí a reportagem diz o seguinte: o foco do Fluminense ainda é o William Bigode e o clube planeja um esforço financeiro para contratar o atacante a pedido de Roger Machado. A diretoria já manifestou interesse ao Palmeiras, que também tem a intenção de renovar o contrato, que termina em dezembro, e terá uma reunião com o jogador quando ele retornar de férias. E aqui diz mais, né, uma parte bem importante da reportagem. A reportagem apurou que o Fluminense finalizou com uma oferta de 400 mil reais no primeiro ano e 500 mil reais no segundo ano, com bônus por gol marcado. O jogador tem um salário consideravelmente acima deste valor no Palmeiras, mas o clube paulista indica uma redução salarial para renovar o contrato com o atacante. O tricolor aguarda a reunião do Alviverde para seu próximo movimento no jogo de xadrez. Ou seja, o Fluminense tentando fazer um esforço financeiro para trazer o William Bigode, que na verdade para mim não é esforço financeiro, isso é um investimento, tendo em vista que a gente vai disputar a Libertadores. E tendo em vista também aquilo que eu falei anteriormente, se for colocar na balança aí, salário de Ganso, Hudson, Wellington, Yuri, essa galera aí e também o Luca, né? Tava me esquecendo do Luca. Coloca o Luca na balança também. Se for somar o salário toda essa galera aí, bem contestada pela torcida, que praticamente não é utilizada, apesar do Luca ter sido muito titular na temporada passada, porém, todos os jogos que ele foi titular, ninguém entendia a titularidade dele, porque ele praticamente não fazia nada para ser titular, apesar de fazer alguns gols cagados, mas
não justificava a titularidade dele, era muito contestado, ainda é muito contestado, então se for colocar na balança o salário de todos esses caras aí, dá sim para trazer o William Bigode, dava até para trazer um Roger Guedes, fazendo uma boa proposta para ele. Enfim, essa foi a notícia rapidinha que eu queria trazer aqui para vocês. Saudações tricolores.